Dando continuidade nessa série de vídeos sobre como viver em contentamento, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre idealização. O quanto que a gente deve, sim, imaginar, planejar, sonhar, mas fazer isso com cuidado para que isso não se torne um problema e faça com que a gente perca a nossa bênção. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Natália Cantini, caso você não me conheça e for novo aqui no canal, né? Então seja muito bem-vindo ao canal, espero que você goste dos conteúdos que eu posto por aqui, né? A gente fala um pouquinho sobre como viver uma vida mais leve, então aqui eu vou sempre falar sobre vários assuntos, várias reflexões sobre isso que possam permitir que a gente venha a viver uma vida mais leve, né? Eu sempre deixo esse convite, né? Venha aprender comigo, eu também estou aprendendo. E eu sempre vou compartilhar conteúdos aqui no canal que vão contribuir para isso, né? Então, dicas de livros que vão nos te ajudar com isso, reflexões sobre a vida, aprendizados, a minha vida cristã também, que eu acho que tem um peso muito importante nisso. Mas enfim, gente, sem mais delongas, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre idealização. Eu acho que é um assunto, assim, pra mim é muito sério, porque eu sou uma pessoa que idealiza muito, que planeja muito, que sonha muito, imagina como as coisas vão acontecer na minha vida. Porém, eu tenho aprendido que isso tem que ser feito com moderação, cuidado, para que a gente saiba lidar quando as coisas não acontecerem exatamente do jeito que a gente esperava, para que a gente não caia na frustração e essa frustração leve a um momento de decepção, de tristeza, de incômodo, faça com que a gente transforme a nossa bênção, aquele momento que era para ser algo muito bom, em algo ruim. Esse assunto me veio à mente porque eu estava lendo um livro de ficção que eu particularmente gostei muito dos insights que esse livro me trouxe, mas é um livro que eu não vou indicar aqui por alguns motivos que não vem ao caso no momento, mas eu acho que por esses insights eu consigo trazer algumas reflexões para vocês. Esse livro ele retrata alguns momentos em que uma jovem ela consegue experimentar vidas diferentes, então ela tem acesso a diferentes possibilidades de vidas que ela um dia pensou, planejou, caso ela tivesse tomado decisões diferentes na vida dela. E esse livro me fez perceber o quanto que às vezes a gente idealiza as coisas, planeja as coisas, sonha as coisas, e quando a gente de fato vive, muitas vezes as coisas não saem, não acontecem do jeito que a gente pensou. Então muitas vezes você vê que no livro tem várias cenas assim, ela vai viver uma vida que ela imaginava que ia ser perfeita, com as pessoas que ela gostava, com algum familiar que tinha falecido, mas naquela vida ele estava vivo. E ela se decepciona, ela fala assim, poxa, não era isso que eu queria. E toda vez que ela se decepciona, ela acaba tendo que voltar e escolher outra vida. Então aqui é uma história, é uma ficção, é um exemplo, mas eu acho que isso me fez realmente parar, pôr a mão na consciência e pensar assim, quantas vezes será que eu pensei, imaginei, idealizei uma coisa na minha cabeça, imaginei como seria, aquela coisa não aconteceu do jeito que eu esperava e eu reclamei, eu caí naquele momento de murmuração e de pegar a minha bênção e transformar ela num problema. Eu falo assim, poxa, não foi do jeito que eu queria, também não quero, não gostei, fiquei chateada. E quanto que isso é ruim pra nós, é ruim pro nosso relacionamento com Deus, né, que é pai, que cuida, que nos presenteia muitas vezes, né, enfim, o quanto que isso acaba transformando, né, um problema pequeno numa montanha russa, numa bola de neve gigante de problemas e dores e tristezas. E, gente, eu acho que a nossa geração, né, hoje que a gente tem muito contato com conteúdo, cultura pop, filmes, séries, livros, a gente tem essa tendência maior a acabar idealizando as coisas. E como eu disse, eu não vejo nenhum problema em a gente idealizar, sonhar, planejar as coisas, imaginar como vai ser quando a gente for viajar para comprar um país que a gente sempre quis, a gente comprar uma casa, a gente tiver filhos, a gente se casar, a gente fica sempre sonhando com essas coisas e eu acho que isso é completamente saudável, mas isso tem que ser feito com moderação. Não colocando, não depositando a nossa felicidade, o nosso desejo naquilo. Né? Tem uma frase, né, de C.S. Lewis que ele fala, não permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Então não coloque a sua felicidade, a sua expectativa toda em uma situação que pode ser que não aconteça, pode ser que não aconteça do jeito que você esperava, sabe? Porque isso vai fazer você estar lá no topo da montanha e descer rolando. Vai chegar lá no final toda quebrada, despedaçada, triste, chateada. Então atribua os pesos das coisas ao seu devido valor, né? Coloque os pingos nos is devidamente. Idealize, sonhe, almeje, mas lembre-se que nem tudo que você planejou e idealizou na sua mente vai acontecer exatamente assim na realidade,
né? Tira esse ideal de perfeição da sua mente, porque entre a realidade, né, entre aquilo que você sonhou, na verdade, entre aquilo que você planejou e a realidade, muitas vezes existe uma certa distância a ser percorrida, muitas vezes não existe essa compatibilidade exata entre o que você quis e entre o que aconteceu. E tá tudo bem, a vida é assim, e muitas vezes Deus permite isso pelos seus próprios propósitos. Deus é Deus e Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, isso está na Bíblia. Mas isso não é uma realidade que vai se aplicar sempre a todos os momentos, a tudo que você quer, né? Até porque nem tudo que a gente quer Deus vai nos dar, porque Ele sabe que nem tudo vai ser bom para nós. E falando dessa questão de influência, eu acho que tem um ponto que é super importante citar, que é justamente esse cuidado que a gente tem que ter com os conteúdos que a gente consome. Hoje em dia a gente tem muitos livros de romance. 90% desses livros, majoritariamente, eles são escritos por mulheres. E aí muitas vezes a gente percebe que um personagem masculino, ele é desenvolvido assim num nível de perfeição que a gente sabe que não existe, porque parece que a pessoa assim não tem nenhum defeito, ele faz exatamente tudo que a mulher pensa, né? Porque a mulher tem essa questão, às vezes a gente quer algumas coisas, a gente quer que as pessoas simplesmente leiam a nossa mente, imagine como que a gente quer que aconteça e a pessoa faça. A gente já viu muitos casos assim, até brincadeiras que a gente vê pela internet afora. E a gente vê nos personagens literários aquela perfeição, aquele ideal de pessoa assim, linda, maravilhosa. Ou a gente vê outras situações em que tá claramente tudo errado e as pessoas estão romantizando uma coisa que não está certa. É o famoso romantizar relacionamentos tóxicos, que a gente vê muito isso também na ficção. E eu falo isso dos livros, mas assim, nos filmes a gente vê isso nas séries, a gente vê isso em novelas, a gente vê isso em muitas situações, especialmente relacionadas à mídia. E, gente, lembrando, como eu sempre falo, ficção e realidade, assim, se eu falei que entre o que você imagina e aquilo que acontece existe uma distância, entre a realidade e a ficção existe uma distância maior ainda. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma fanfic, eu lembro que uma amiga uma vez me mostrou, e eu fiquei lendo aquilo e falei assim, gente, nunca que na vida real um negócio desse vai acontecer. Eu não lembro mais da história, mas eu lembro que era uma situação assim, que o casal, né, eles não eram um casal ainda, eles trabalhavam juntos, eu acho. E aí acabou que ele mudou pro mesmo apartamento, mesmo prédio que ela morava. Aí o chefe da empresa dela colocou os dois para trabalharem juntos. Aí não sei mais o que aconteceu, que os dois ficaram juntos de novo numa outra situação. E eu falei assim, gente, nunca que na realidade o negócio vai acontecer, esses encontros e desencontros da casa, sabe? A menina ficou doente, aí o cara cruzou com ela na rua, percebeu que ela estava doente, foi lá na farmácia, comprou um remedinho pra ela e tratou ela como uma princesa. Gente, é óbvio que a gente quer que isso aconteça, é óbvio que pode acontecer, né? É óbvio que essa situação pode vir a acontecer. Mas quais as chances, né? E aí muita gente às vezes vive nesse mundo achando que tem que ser assim, que tem que ser assado. E não, ali é uma ficção, é pra ser uma coisa leve, pra ser uma coisa engraçada, é pra ser aquelas coisas que na realidade a gente sabe que é difícil acontecer e na ficção a gente vê acontecendo. Mas como eu falei, existe uma grande distância entre realidade e ficção e a gente precisa lembrar sempre disso. Não ficar olhando pra isso e pensar assim, ai, como eu queria que isso acontecesse comigo, como que podia ser assim real. Na brincadeira, ok, mas não leve isso realmente a sério, porque isso pode se tornar um problema. Às vezes a gente faz isso de uma forma até sem perceber e não é bom, né? Isso vai afetar você depois quando você estiver vivendo realmente a realidade, nos relacionamentos interpessoais, nos planos que você fizer pra sua vida, nas viagens, enfim. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo pra vocês, gente. Quando eu fui pros Estados Unidos em 2019, eu sonhei com essa viagem a minha vida toda. Eu era desde criança que queria ir para os Estados Unidos. E nunca passou na minha cabeça passar perrengue, assim. Não, pensei em passar perrengue, assim, de não saber falar alguma coisa e tal. Mas quando eu fui pra lá, eu cheguei ok no país. 2 dias depois eu tive que pegar um voo sozinha. E o avião tava com problema, falha mecânica. Primeiro eu achei que eu ia morrer, porque eu achei que o avião ia cair. Aí depois o avião não caiu, o avião só teve que parar no outro aeroporto. Eu tive que ficar 4 horas no aeroporto esperando com fome, cansada, querendo chegar a ver minha família. Quando eu cheguei na casa da minha tia, minha mala tinha sido extraviada, tanto que no dia que eu cheguei na casa da minha tia, eu fui dormir e eu comecei a chorar. Falei, eu quero voltar pra minha casa. Nunca na minha cabeça eu tinha idealizado fazer uma viagem pro país dos meus sonhos, fazer a viagem dos meus sonhos e acontecer todo aquele perrengue. Nunca, mas aconteceu. Vou pegar isso e se transformar num problema e fazer com que a minha bem se transforme num problema? Não. Tô dando um exemplo bem esdrúxulo aqui pra vocês, mas foi o que aconteceu comigo, foi o sonho da minha vida. E aconteceu tudo errado no começo, mas no final tudo certo. Então assim, a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não crie esse ideal de perfeição na nossa cabeça, esperando o almoço perfeito, o momento perfeito, a pessoa perfeita, e não
enxergue as possibilidades ao nosso redor, enxergue as bênçãos ao nosso redor, e quando essas coisas realmente vêm às nossas mãos, a gente dá o devido valor a elas, né? Não desprezar porque não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu planejei. Isso realmente, gente, leva a uma frustração, e aí não há contentamento, não há vida em contentamento, né, que aguente. Aí, até Paulo vai olhar pra você e falar assim, meu filho, não dá, não tem como aprender a viver contente desse jeito. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter, de ter essa moderação, idealizar, sonhar, planejar, imaginar, lembrando que as coisas, a realidade e a imaginação, os sonhos, nem sempre vão acontecer exatamente perfeito, e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa deixar essa reflexão pra vocês. Deixa aqui nos comentários se você já teve alguma experiência dessa questão de idealização, de as coisas não acontecerem exatamente do jeito que você planejou, ou essa questão realmente dessa influência da ficção, que às vezes vem pra cima da gente, a gente começa a achar que a vida é ruim só porque ela não acontece igual nos filmes da Sessão da Tarde, naqueles filmes de romance bem clichês, né? Mas me conta aí se você já teve alguma experiência em relação a isso. E é isso, gente. Não deixem de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares que possam se interessar pelo conteúdo que eu compartilho por aqui. Fiquem com Deus e vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau.